tarde, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como fazer um laudo. Na verdade, será uma série de aulas, uma série de lives que eu vou fazer com esse tema recortadinho. Então, eu vou falar de dicas práticas, de como você fazer esse laudo mais rápido, de como você fazer esse laudo sem perder noite de sono, o que você pode fazer imediatamente no seu consultório. E essa live também é legal para pais que estão em busca de avaliações, recebem esses laudos e às vezes não tem condição de entender se aquele laudo tá bom, está com qualidade ou não, tá? Deixa eu só clicar aqui, que a gente vai estar no YouTube também. Tô tentando aqui as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, então, o tema da nossa aula de hoje é como fazer um laudo. E para que isso fique bem certinho, para que isso não fique aí tudo embaralhado, a gente vai falar tema por tema dentro de um laudo, que é grande. Primeiro, não confundir laudo com relatório. Relatório e laudo são coisas diferentes. Laudo não é exclusivo do médico, tá? Cada profissão pode emitir os seus laudos de avaliação. Laudo é resultado de avaliação. Fez avaliação, resultado, laudo. Laudo psicológico, laudo fonoaudiológico, onde o profissional vai utilizar as estratégias aí, estratégias que já são padronizadas pela comunidade científica, específicas da sua profissão, específica do fono, da psicóloga, da TO, da psicopedagogia, enfim, né? A gente sabe, as psicopedagogas tem algumas que chamam de relatório, outras que chamam de laudo. É uma questão de semântica, sim, mas também tem uma questão de apropriação do nosso lugar dentro da comunidade científica, da saúde, porque o profissional médico faz lá a consulta com a sua criança e ele vai precisar de dados complementares. Esses dados complementares são subsidiados pela psicóloga, pela fono, pela TO, através dos seus laudos parciais, que vão subsidiar a decisão do médico. Eu vou pedir para quem tiver no Instagram, quiser mandar a pergunta, eu vou responder as perguntas lá no YouTube. Pode mandar aqui no Instagram também, mas eu vou responder lá no chat do YouTube, porque assim eu consigo digitar. Aqui no Instagram eu não consigo digitar, tá? Então, eu consigo colocar alguma coisa aqui no chat, tá? Lógico, eu vou responder as perguntas verbalmente. Então, vamos pensar aqui no laudo. Se você é pai, se você é mãe e você precisa, tá em busca de uma avaliação, tá em busca da avaliação diagnóstica, tá em busca de uma avaliação, mas você não sabe ainda o nome, às vezes você passa no profissional, esse profissional nem te entrega nada. Conversa com você, conversa aquele picadinho ao final da sessão, né? E não te entrega nada, só faz a primeira consulta com você e depois você vai ver esse profissional só daqui a um ano, quando você já tá muito brava, muito fula da vida e já tá pensando em tirar a criança e ir para outra clínica porque você não tem acesso a esse profissional. Então saibam que o processo de avaliação ele tem etapas. Então, primeiro avaliação, depois a intervenção. Dentro dessa avaliação, o resultado dessa avaliação é o laudo. Isso pode voltar lá para o médico para subsidiar a decisão dele. Isso pode voltar para o próprio pai, né, que vai fazer uso desse documento da melhor maneira que ele achar que deve, se ele não quiser voltar ao médico, por exemplo. Tem pais que não voltam ao médico, eles mesmos fazem o custeio da terapia. Agora, se precisa apresentar para o convênio, para fins de reembolso, vai precisar apresentar para o médico emitir o laudo que o convênio aceita e dar seguimento às terapias. Bom, e como fazer um laudo? A primeira parte, que é essencial, é o profissional ter consciência que um laudo, ele é o resultado de um processo. Né? Para mim é muito claro a dificuldade que os profissionais têm em fazer laudo, porque eles não entendem o processo.
O laudo é resultado de um processo. Começa com as dúvidas de nós não devemos fazer o laudo é só do médico, porque tem essa questão com o nome, com a semântica, e laudo é o do médico. Se laudo é do médico, eu não faço avaliação. E eu faço o que então? Né? Eu preciso avaliar dentro da minha área, dentro da minha especificidade, dentro da minha área de atuação, dentro dos meus conhecimentos, o que está acontecendo com aquela criança. Afinal, o médico não mandou para você para nada, né? Ele quer saber a sua opinião. E aí a gente vai fazer o laudo. Dentro desse laudo, a gente tem a parte de avaliação indireta e avaliação direta. Mas no laudo isso não está escrito. Não está escrito lá, avaliação indireta, isso, isso e isso. Avaliação direta, isso, isso e isso. Isso é na cabeça do profissional. E eu tô aqui explicando para que pais também possam compreender. Depois eu vou explicar para vocês o que eu já ouvi às vezes de pai que esse não é um conhecimento que os pais são obrigados a saber. A gente é obrigado a explicar. A avaliação indireta, ela envolve entrevista com os pais. Quem aqui já não passou por uma situação do pai dizer, mas você não pode ver a criança direto, mas precisa mesmo fazer a primeira entrevista, ou a primeira sessão é paga? Todo mundo ou já fez essa pergunta, ou já ouviu essa pergunta, ou já ouviu dizer, porque isso é muito comum. Tem uma questão, principalmente com a psicologia, né, de outras abordagens de trabalho, que eles fazem uma primeira consulta, uma primeira sessão, é como se fosse um test drive, para ver se rola, né, uma conexão ali entre terapeuta e paciente para dar seguimento. Muitas pessoas não cobram essa primeira consulta. E é muito diferente de uma avaliação infantil, por exemplo, ou de uma avaliação diagnóstica para suspeita em caso de suspeita de risco de TEA. Por quê? A nossa primeira consulta, ela é muito importante. Ao contrário de ser mais barata, se a gente tivesse que dividir, precificar o quanto que vai custar cada uma avaliação, a sessão inicial, as fases de testagem com a criança e a devolutiva, isso não é, pelo amor de Deus, não recortem o que eu tô dizendo aqui e fora de contexto. A avaliação inicial, ela é muito importante, tão importante quanto a devolutiva, onde a gente amarra tudo e entrega para os pais, né, onde estão todos os nossos achados. E jamais ser de graça, mas não porque a gente não quer ajudar os pais, tem outras formas da gente ajudar essa família, mas porque é um trabalho, não é só ir lá ouvir e ficar anotando, você vai fazer hipótese, você vai planejar a sua avaliação, você tem que saber as perguntas corretas. E por que eu tô falando disso? E se o tema aqui é como fazer um laudo, porque se você não fizer isso direito, você não vai fazer o laudo direito, você não vai ter o que colocar. Mas, muitas vezes, os profissionais, eles não compreendem os espaços do laudo, né? Então, no laudo, a gente... tem gente perguntando aqui qual canal. É o nosso canal. Se você entrar no link da bio aqui da Brinquedos Terapêuticos, tem o link direto pro Instagram. E você pode procurar Brinquedos Terapêuticos ou Roberta Alexandre Penitente, que você também encontra no nosso canal, tá? Tem muitos pais que eles não... Ixi, me perdi. Vou voltar. Na avaliação do laudo, a gente vai estar, então, fazendo a primeira consulta com esses pais, a primeira entrevista, que é importantíssima, e a partir dali a gente vai planejar a avaliação, inclusive para dizer se essa criança precisa de uma avaliação especializada ou não. Pode ser que esse pai esteja vendo, por exemplo, sinal de risco de TEA, e não é isso. Né? O profissional, nessa primeira consulta, não percebe esses sinais, não vê necessidade de realizar uma avaliação diagnóstica específica para suspeita de TEA, porque ali ele já consegue verificar que aqueles sinais não são de transtorno do espectro autista, ou ao contrário, essa família chega com queixa de, sei lá, transtorno de sono, um transtorno de alimentar, e a suspeita é de TEA, e aí precisa fazer a avaliação especializada. Então, é muito importante que o profissional entenda o que é o que. Na avaliação indireta, então, nós temos a entrevista com os pais,
Tem formas da gente fazer isso, né? Porque uma das reclamações muito comuns dos pais é que a anamnese é muito pesada, é muita pergunta, ele quer falar sobre a criança, ele quer tirar as dúvidas, ele tá muito angustiado e o profissional fica lá com um caderno, uma caneta. Aí isso. E com quantos meses ele sentou? Ele segurou a cabeça com... Eu não lembro com quanto tempo a minha filha sentou ou começou a segurar o pescoço. É tudo muito vago para muitos pais. Eu também. Então, é muito comum esses pais não gostarem de fazer isso. Ele já tem uma avaliação anterior, eu posso mandar os dados para você, a gente já pula e você já vê direto a criança, tá? Então, o que é importante que a gente faça, gente? Primeiro, ter uma anamnese especializada, porque você pode perguntar as coisas sobre o desenvolvimento da criança, para conhecer mais essa criança, obviamente, mas perguntar já coisas específicas que vão te ajudar durante a sua avaliação, durante a construção do seu laudo. Tem muita gente que busca curso de laudo, mas para saber como montar um laudo, gente, é só ler no livro. O que é específico de um bom laudo é a qualidade dele, é como você escolhe os instrumentos, como que você realiza essa entrevista com os pais, o que você faz de avaliação indireta, o que você faz de avaliação direta, como você analisa os dados, como você coloca tudo isso no papel, porque tem os laudos, gente, que é assim, é uma bagunça, né? Começa com queixa, aí vai para a história do desenvolvimento, aí volta para problemas atuais, aí o profissional analisa uma coisa lá no meio, joga assim, a pessoa vai ler, ela nem sabe aonde ela está. Então tem uma forma de você fazer esse laudo, que qualquer profissional que vai pegar vai entender, independente da abordagem. Nós somos muitos, nós somos diversos, e cada profissional atende numa abordagem. E a gente, apesar da gente ter aí questões relacionadas ao que é mais específico para o transtorno do espectro autista, ou que tem evidência científica, a gente também não pode deixar de levar em consideração que o pai tem escolha, né? Então é importante que qualquer profissional consiga ler esse laudo. Então, eu sou analista do comportamento, eu tenho pós-graduação em análise do comportamento, eu tenho pós-graduação em intervenção precoce no autismo, eu tenho a certificação da EIDOS 2, mas eu não posso escrever com termos rebuscados a ponto de um profissional que não tem essa formação entender. As pessoas não são obrigadas a entender o que é mando, o que é tato. Isso não é específico do autismo, isso é específico da análise do comportamento. Vocês também certamente já viram muitos laudos com laudos de autismo, que era para ser um laudo de avaliação diagnóstica, que na verdade é um laudo de VB-MAP, que é um laudo para intervenção comportamental. Então as pessoas bagunçam muito. Então, a primeira coisa é entender que numa avaliação diagnóstica, uma avaliação diagnóstica pode ser feita por profissionais de diversas áreas e que ele deve ter uma estrutura mínima necessária para que qualquer profissional ou pai consiga compreender. Não pode ser muito rebuscado, mas também não pode ser, né? Eu acho, né? Eu já vi laudo com eu acho. É uma produção científica, né? Então a linguagem tem que ser formal, não rebuscada demais a ponto do pai ter que procurar a palavra no dicionário, porque ele não sabe o que é, tá? Então, a gente tem lá identificação da pessoa, a gente tem na parte de identificação, demanda, procedimentos, análise e conclusão. Essa é a estrutura básica de um laudo. Dentro de cada um desses, a gente vai colocar algumas coisas, mas a gente não vai colocar lá no final. A gente vai planejar a nossa avaliação desde o princípio, com base no que a gente precisa depois colocar no laudo, tá? Então, a gente precisa iniciar essa nossa fala aqui sobre especificamente um ponto. Demanda. O que é demanda? Eu recebi uma pergunta na plataforma, a gente tem uma capacitação, chama-se SAP-TEA, que é o Sistema de Avaliação Padronizado do TEA. E as alunas aprendem a fazer a avaliação diagnóstica do TEA. A avaliação diagnóstica do TEA, gente, não é só aplicação de testes, é outra informação muito importante.
A gente sabe, não tem testes, não tem exames específicos, né, para avaliação diagnóstica do transtorno do espectro autista. A gente tem a ADOS, ou a EIDOS, enfim, que é padrão ouro para o diagnóstico, mas mesmo ela não é recomendada que se utilize apenas ela. Então, tem que ter uma série de outros procedimentos que a gente precisa fazer para que a conclusão diagnóstica esteja adequada. Inclusive, para os psicólogos, o CRP lançou recentemente como se fosse um guia aí de orientação, nova resolução sobre as avaliações psicológicas, né? E aí vale se atualizar. Voltando, identificação, demanda, procedimentos, análise e conclusão. Dentro dos procedimentos, a gente inclui aí tudo aquilo que foi feito com a criança, tanto na avaliação com a criança, ou para o caso, né? Na avaliação indireta e na avaliação direta. No entanto, na demanda, que é exatamente a pergunta que a aluna deixou lá para mim na plataforma, as alunas têm interação direta comigo, podem tirar dúvida para esclarecer. Que é na demanda, na queixa, né? Na parte da demanda tem a queixa dos pais. Na queixa, eu coloco apenas aquilo que o pai disse, né? Só isso. Eu não sei como que vocês fazem, o que vocês já viram por aí, não sei nem como que essa aluna estava fazendo, porque ela não mencionou como ela fazia, ela só deixou essa dúvida assim, me parecendo um pouco indignada, né? Na queixa, só isso? É só o que o pai demandou? Sim, na queixa, é só o que o pai demandou. E nós colocamos um relato mais aproximado possível com como esse pai disse. Então, a gente pode até usar aquele termo entre parênteses, o SIC, né? Porque a gente não muda. Então, se o pai disse, eu acho que ele é meio avoado, a gente não vai transformar o avoado em desatento, porque ali não cabe interpretações. E é muito importante que outro profissional, possivelmente que vá, por exemplo, acompanhar essa criança, saiba qual é, através dessa queixa dos pais, é possível a gente entender e identificar algumas coisas com relação a essa família. Então, é bem importante que isso esteja descrito dessa forma. É como o pai relatou, é o que ele relatou, sem interpretações. Até porque você não sabe nada ainda, você não começou os procedimentos, você não avaliou nada, você não sabe nada e você vai fazer o quê, né? Você vai, meu cachorro, você vai já sair interpretando, o que será que ele quis mesmo dizer, avoado, ele quis dizer desatento, que você inferiu? Não sei. Tá? Então você não perguntou, e eu espero mesmo que não fique ali numa investigação, né? O que você quer dizer de cada termo. Mas tem algo que a gente precisa fazer que é maior, que é essa avaliação especializada. A gente tem, na nossa formação, um procedimento de enviar um instrumento, né, uma anamnese específica online, através de um Google Forms, por exemplo, para que os pais preencham antes da primeira consulta. Isso ajuda muitas coisas, né? Uma das coisas é poder fazer essa primeira entrevista ser potencializada. Então, a gente pode dar mais atenção para essa família, a gente reduz custo, porque às vezes tem gente que faz só uma anamnese e depois vai fazer outra entrevista para aprofundar a anamnese. Então, o pai preenche antes, com calma, no tempo dele, procura os documentos que ele tem, procura lá qual é a nota de Apgar que ele saiu lá da maternidade, com calma, e depois ele vem para a primeira entrevista. E o mais importante, nós podemos ver antes. Então, a gente tem acesso a essas informações antes de estar com essa família. Então, quando essa família chega, ela se sente muito mais acolhida, porque a gente já sabe um monte de informação sobre a história daquela criança. Então, quando ele fala, aí quando eu fui... Quando ele entrou na escola, a gente já sabe o histórico, tá? Então, as informações já estão mais conectadas. E ali na queixa, a gente mudou essa anamnese, fez a primeira entrevista. A gente já consegue preencher aquele roteirinho de laudo que nós temos lá, que as alunas têm, né? Um esqueletinho de laudo. Conforme a avaliação vai se passando, a gente vai preenchendo o laudo. O laudo não é preenchido só no final. Tem gente que fala assim, eu perco muitas horas preenchendo o laudo. Gente, um laudo bom, de uma avaliação multidisciplinar em caso de suspeita de TEA,
tem aí 20 páginas, 25 páginas. Para escrever 25 páginas, analisando e fazendo conclusão, se vocês fazem isso rápido, tem alguma coisa de errado. Então, não é perder tempo. Tem gente que fica ali procrastinando, tem gente que demora porque não consegue fazer. Mas é muito diferente de você fazer um serviço de qualidade específico, analisar os dados e produzir um laudo de 25 páginas, com foto, enfim, com análise de dados, de gráficos, de testes, enfim. Assim, bem parecido, por exemplo, as neuropsicólogas também. Elas têm uma parte de aplicação dos testes com as crianças, avaliação direta, avaliação indireta, e depois elas vão produzir o laudo. E esse laudo não é rápido. Tá? Mas, novamente, não ser rápido é diferente de não conseguir fazer e ficar lá perdida, escrevendo tudo, de gastar muitas horas por dificuldade de escrita. E não investir muitas horas para escrever um bom laudo. Porque você tem muitas informações a colocar, a apresentar para aquele médico ao qual você está subsidiando. Então, resumindo, na demanda, respondendo por fim a pergunta da aluna, eu vou falar da identificação, da demanda, em cada aula eu vou falar um pouco sobre laudo e de algum ponto específico. Na demanda, você coloca exatamente aquilo que o pai falou, tá? Queixa, aquilo que o pai falou. Com 1 ano e meio eu comecei a perceber que ele não interagia tanto, ele não sorria, tinha poucas expressões faciais e a gente não se preocupou tanto. Com 2 anos nós fomos procurar um neurologista, o neurologista disse que estava tudo bem e ele ainda não fala nenhuma palavrinha e começou com esse gesto repetitivo. Nós estamos aqui porque foi indicada, enfim, porque achamos você, porque você está perto de casa, enfim, qualquer motivo. Então ali a gente vai colocar isso. É só isso? É só isso, porque o resto todo que vocês vão conversar sobre a anamnese, a história, o comportamento em casa, comportamento fora de casa, sono, dados do neurodesenvolvimento, desenvolvimento da comunicação, desenvolvimento da socialização, aspectos pedagógicos, independência na vida, questões sensoriais, questões relacionadas a comportamentos repetitivos e estereotipados, manias, brincadeiras, principais interesses, como é que ele interage com as pessoas da família, enfim, todo o resto que é também colhido na avaliação indireta vai estar em história, não em demanda. Tá? Tem gente que faz um livro ali em demanda, na queixa, desculpa, não em queixa, tá na história, tá? Tem gente que faz um livro ali na queixa, como se o pai tivesse colocado tudo isso como queixa. Não, foi você que perguntou, você colheu a história, isso faz parte da vida dessa criança que tá com aquela queixa. Depois a gente vai para os procedimentos, análise, conclusão e encaminhamentos, por exemplo, que eu vou falar nas próximas aulas e lives. Deixa eu ver se vocês têm perguntas. Aqui no YouTube ninguém colocou. Vou colocar aqui de ladinho. Se vocês tiverem perguntas, podem digitar que eu respondo. Deixa eu ver aqui que eu deixo sem eu conseguir ver as perguntas, senão eu não consigo me concentrar. Eu vi que tinha gente conversando aqui. Agora eu não sei se é a pergunta para mim ou se é a pergunta relacionada ao tema. Neuropsicopedagoga pode emitir laudo? Olha, eu sempre... Esse é um assunto recorrente. A psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, elas não têm uma regulamentação lei, né? Então, elas não são profissões ainda com lei. Eu sou psicopedagoga também, tá? Eu gosto sempre de afirmar isso, porque senão as pessoas falam que eu estou falando mal da psicopedagogia. Não, mas como psicopedagoga, eu acho que ainda precisa de um olhar mais apurado do pessoal para essa profissão, ou para essa pós-graduação. Olha a confusão. Ela é uma pós ou ela é uma profissão? Tem lugares que ela é uma profissão, tem lugares que ela é uma pós-graduação. Uma psicóloga pode ser pós-graduada em psicopedagogia, uma fono, uma pedagoga, um professor uma pessoa formada em administração pode fazer psicopedagogia. Isso gera muita confusão, mas ainda não tem uma lei. Tem o Cadastro Brasileiro de Ocupação. Não confundam o Cadastro Brasileiro de Ocupação, tem o CBO, com lei. Psicologia tem uma lei que fala sobre a profissão, que fala as regras, que fala o que é, o que não é, o que abrange, o que não abrange, e que se alguém vier bicar aqui, ó, vai falar, sai pra lá que isso daqui é da área da psicologia.
fono a mesma coisa, TO a mesma coisa, físio a mesma coisa, médicos a mesma coisa. Isso se faz quando vira lei. A psicopedagogia, a neuropsicopedagogia não tem. O que tem são os sindicatos, são as associações, são as pessoas, os estudiosos que vão dando orientações, vão criando, mas ainda não tem lei. Então, eu sempre gosto de dizer que, assim, não pode nem não pode, não tem regulamentação para dizer qual é a área específica da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia, porque é uma pós-graduação muito ampla. Você pode ser pós-graduado clínico, né? E ser psicólogo, por exemplo, e já atuar na clínica. Você pode ser uma pedagoga que foi fazer psicopedagogia e é clínica, mas aí a pedagogia, ela é da área da educação, não é da área da saúde, né? Mas ela pode dar um laudo? Não tem ninguém dizendo que não. Existem orientações que colocam a psicopedagogia na área da educação. Mas é linha de frente, vocês recebem as crianças, vocês estão nas escolas com essas crianças. Muitas escolas encaminham para psicopedagogia e não para psicologia, é igual encaminhar para o neuro e não para o psiquiatra, parece que é menos assustador, né? Vai na psicopedagoga. Tem pai que nem sabe que psicopedagoga não é psicóloga, que acha que é a mesma coisa, que é uma psicóloga da escola. Então, o que eu falo para as minhas alunas, e tem muitas psicopedagogas, tem muitas neuropsicopedagogas lá no nosso curso de formação de capacitação para o diagnóstico do transtorno do espectro autista, é o seguinte, o laudo, ele é um documento, resultado da sua avaliação, tá? Você vai chamar em cima de laudo, você vai chamar de relatório. Com relação às psicopedagogas e neuropsicopedagogas, o que me importa, ele tá bom. Eu tenho uma aluna que ela fez uma avaliação e um documento tão bom que o médico começou a encaminhar para ela. E o que a gente vê às vezes é um grande preconceito com as profissionais psicopedagogas e neuropsicopedagogas que fazem os seus laudos, vão para os médicos e aí eles falam, não, mas esse daqui é da área da educação, não é esse aqui que eu quero do profissional tal, do profissional tal. Então, escreva um bom laudo, se for preciso, escreva um bom documento, né? Se for preciso avaliações adicionais, solicite, encaminhe ao médico. Se essa família chegou até você, eu acho que o ponto principal é você atender a demanda dessa família da melhor forma possível para prevenir atrasos ou buracos no desenvolvimento dessa criança. Deixa eu ver aqui, opa, tô com a mão na frente. Outra pergunta. A Vera Lúcia, pedagogia. Na concepção de equipe multiprofissional, porém os informes avaliativos chegam à conclusão de um CID que só a equipe. Então, isso acaba sendo de local para local. Não tem ninguém que diga que não, entende, Vera? Ninguém vai dizer para você que você tá fazendo algo errado, porque não tem uma lei que regulamenta. Eu gosto de fazer uma comparação que é meio absurda, mas é real. A psicologia precisa ser psicólogo, mas para fazer terapia não. Você pode botar uma plaquinha aí na sua casa, no portão, escrever assim: trato depressão. Posso tratar depressão com chá, posso tratar depressão com assistir Netflix com você, posso tratar depressão com 3 tapas na cara. Não importa, você não tá dizendo que você é psicólogo, você não tá cometendo crime nenhum. Você pode fazer terapias, por isso tem um monte de terapia, da forma que você quiser, desde que você não diga que você é uma coisa que você não é. Então, se você é neuropsicopedagoga, a família te procurou sabendo que você é neuropsicopedagoga, e eu gosto de deixar bem claro, a gente tem aqui na equipe, informe que você não é neurologista. Os pais confundem, os pais veem Neurovera, é neurologista, os pais não são obrigados a saber. Então, a gente toma esse cuidado aqui, tá? Aqui, na equipe, da Clínica da Brinquedos Terapêuticos, né, que é no Instituto de Psicologia Vila Guilherme, a psicopedagoga não coloca CID, ela faz todo o laudo, igualzinho, a psicóloga faz, a fono faz, avalia igualzinho assim, avalia do mesmo formato, né, com o mesmo manejo e com o mesmo olhar, mas ela não coloca CID, tá? Mas isso é uma decisão pessoal, minha, como diretora da clínica, que eu acertei diretamente com ela, mas tem muitos profissionais que colocam.
A Laís perguntando qual o canal do YouTube, espero que ela já esteja aqui e que siga a gente, tem muito vídeo bacana lá. A Vera Lúcia, vamos lá. Da área da saúde, pode concluir assim, sendo estudar e analisar as fases do desenvolvimento do aprendiz depois de 7 anos de idade. Bom, não entendi se é uma pergunta ou se você tá comentando aí com alguém. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Aí aqui a Vera Lúcia já tá falando de outras coisas, que foge um pouquinho. Então, ó, a Vera Lúcia tá citando aqui psicanálise, o Vallon, o Vygotsky, Piaget, todos esses teóricos, eles não são utilizados para fazer diagnóstico. Por quê? Os manuais que são o guia do profissional, tá? Então, DSM-5 é o guia para fazer diagnóstico nosológico, lá que estão descritas as condições que nós podemos diagnosticar atualmente. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, o TANV, transtorno de aprendizagem não verbal, já tem estudo, já tem artigo, não tá no manual, a gente ainda tá esperando. Então, tem alguém estudando, tem alguém pesquisando, isso vai entrar como uma classificação única, específica, com seu conjunto de sinais, sintomas, enfim. Enquanto não tá, a gente não pode colocar, tá? Então, aí a gente não usa teóricos, a gente usa os manuais, tá bom? Para fazer os diagnósticos nosológicos. Na nossa opinião, nossa HD. Então, eu vou receber essa criança, eu vou avaliar. E a gente não avalia, gente, o autismo. Isso é muito importante. Quando a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica, em caso de suspeita de autismo, a gente vai buscar aquilo que não é autismo, entende? Porque senão a gente fica com olhar de minhoca. Em qualquer criança, se você for procurar sinais de teste, você vai encontrar. Vai falar, nossa, ela não olhou no olho agora que eu perguntei. E não é assim. A gente precisa encontrar aquilo que tira a criança do espectro e não o contrário. É isso, gente. Acho que não tem mais perguntas aqui. Eu vou entrar 2 vezes por semana. Ainda tô organizando o dia e horário, porque minha rotina tá muito maluca. Pra ver aqui o que a gente pode fazer. Meu cachorro vai começar a latir, gente. Tô com um filhote de Golden que tá me deixando louca. Doutora Roberta, passei para te dar um grande abraço. Feliz por minha filha ter passado pelas suas mãos e todos envolvidos. Gratidão. Quem é você? Não consigo ver a foto. Me fala seu nome, se você não quiser falar da criança, para ver se eu lembro. Foi avaliação diagnóstica ou foi avaliação ou foi intervenção? E quem é bacharel em psicopedagogia? Aqui no curso está claro, saúde e educação. Perfeito, olha, não consigo ler o nome. Acho que é Jack. Então, olha só a confusão que é a psicopedagogia. Tem alguns cursos que tem a psicopedagogia como graduação. E aí tá na área da saúde e da educação, mas ainda não tem lei. Então é aquela coisa, muito cacique para pouco índio mandando, cada um faz de um jeito. O que eu quero dizer assim, ainda não tem ninguém que vai dizer assim, olha, Jackson, você fez e você não podia fazer, tá? E isso é uma coisa que acaba deixando os profissionais mais livres. Dentro da psicologia, por exemplo, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa ver se tem resolução, se o CRP isso, se o CRP aquilo, divulgação, uma live, por exemplo, né? Às vezes vem perguntas com relação a diagnósticos, a gente não pode dar diagnóstico através das redes sociais, sem conhecer a criança, né? Nem suspeita de. Então tem muitos cuidados que a gente tem que tomar, porque senão a gente pode sofrer uma cassação, sofrer uma punição, enfim, isso implica muito, né? Mas para psicopedagogia ainda não tem. E é muito legal isso que você trouxe, porque é mais uma coisa. E assim, gente, eu acho que a gente tem que ter muita ética,
né? Então, será que eu sou capacitada? Então, não falando de ninguém específico, mas o cara ou a mulher fez história e foi fazer psicopedagogia e, em geral, essa formação sai como psicopedagogia institucional, que é para trabalhar em instituições, fábricas, hospitais, não em clínica. Mas o que eu já vi de psicopedagogo que não tem a formação clínica, não fez a parte de estágios, não tem experiência nenhuma clínica atuando, quem é que regulamenta? Não tem. E aí, é isso. E também já vi muito psicopedagogo top. Ah, Shirley, mãe da Lívia. Me lembro, sim. A sua foto tá tão pequenininha, eu tô sem óculos. Então eu não enxerguei. Ah, que legal. Fico feliz de ter um feedback seu aqui, assim, ainda mais ao vivo, né? Já pensou? A pessoa pode entrar e falar, foi horrível. Que bom. Que bom. Depois me manda um WhatsApp pra dizer como que ela tá. Levei meu filho à fonoaudióloga em menos de 20... Antes de eu ler essa aqui, gente, olha, o processo de avaliação é um processo muito difícil para os pais. A gente, nessa formação que a gente tenta ensinar para as pessoas fazerem, porque os pais também não encontram essa avaliação tão fácil. Porque os profissionais são pouco capacitados, não tem um convênio, não tem, assim, se ligar no seu convênio, tem uma avaliação especializada interna? Não tem, às vezes não tem nem psiquiatra, nem neurologista, não tem os profissionais que estão lá. Eu não tô dizendo que todas as profissionais do convênio, botando na bacia, todas as profissionais do convênio são ruins, ou não sabem fazer avaliação. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que, em geral, uma profissional que se submete a ganhar tão pouquinho como o convênio paga, tem convênio que paga R$12, R$15, R$18, em geral está no começo de carreira, tentando iniciar a sua profissão e pegando mão, vamos dizer assim, né? E para uma avaliação tão específica, às vezes precisa de um diagnóstico diferencial tão detalhado, é preciso muita experiência, é preciso uma série profissional, outros profissionais capacitados, uma equipe, capacitações. Um exemplo, o instrumento padrão ouro, que é a EIDOS, né? Tem a outra também de entrevista, um curso 5, 6, 7, 8 mil, fora o material. O material com os brinquedos dá uns R$25.000. Dos Estados Unidos você tem que importar tudo em inglês. Então, se o profissional já não tem um nível de proficiência de inglês, ele já não consegue. Quem é que tem R$20.000 para fazer um curso? Tá? Então, assim, isso não é uma coisa que a gente vai encontrar num profissional que ainda está no nível mais principiante na sua carreira. E é essencial que esse profissional tenha a condição de fazer essa capacitação de forma adequada. Eu não tô dizendo que o profissional tenha que ter IELTS, não é isso que eu tô querendo dizer, mas é um pulo do gato tão assim, é uma linha tão tênue, porque a pessoa tem que ter experiência, mas ela tem que começar por algum lugar. Essa pessoa tem que ter capacitação, mas as coisas são muito caras. Então procurem sempre profissionais que vocês tenham alguma indicação, alguma referência, que já trabalhem especificamente com isso, porque senão pode ser que esse diagnóstico seja incorreto. Ah, eu lembro sim da Lívia. Eu tenho uma outra Lívia, que a hora que falou Lívia eu fui olhar, foi avaliação. Deixa eu ver. Psy Lopes. Levei meu filho ao fonoaudiólogo e em menos de 20 minutos já repassou hipótese diagnóstica. Isso porque ele não olhou nos olhos dele e ficou agitado com tantos brinquedos no local. Achei bem irresponsável. Então, olha só. Hipótese diagnóstica não é diagnóstico, tá? Eu entendo o processo dos pais, mas quando você tem muita experiência e você só trabalha com isso, se você faz uma avaliação de... A EIDOS, gente, que é a escala padrão ouro, é feita em 1 hora. É que não tá aqui, tá lá na sala. Mas assim, são várias provas, é feita em 1 hora, você pontua... E aí você tem aí um indicativo de onde essa criança está. Se ela está no espectro ou se ela não está no espectro. Que é padrão ouro mundial. Ou seja, todas as pesquisas... Ela, não tem outra. Escala diagnóstica é ela. E é feita em 1 hora. Profissional treinado, certificado internacionalmente. Esse certificado tem que ser internacional. Não é esses cursos de R$20, R$200 que tem, que fala que ensina ela. Mas
Um profissional experiente consegue perceber em 20 minutos se a criança tem sinal de risco, sim. Senão, eu já ficaria assustada. Então, eu entendo o processo dos pais, mas que assusta, né? Saber que seu filho tem sinal de risco para ter. Eu consigo dizer em 20 minutos, em 5 minutos, em 10 minutos, às vezes só de bater o olho a gente vê. Mas isso não quer dizer que essa criança seja, porque aí precisa fazer a avaliação diagnóstica, que é um processo, que é isso que eu tô falando aqui, que a gente ensina no curso, porque é um processo desde a entrada dos pais, a anamnese especializada, o que você vai fazer com o pai dentro da sala, tem várias coisas que você vai fazer com a criança não responde, você vai pedir pro pai fazer, você vai observar essa criança brincando com vários brinquedos, mas não é uma avaliação longa, viu, Lopes? Em geral, eu faço uma entrevista inicial com os pais e faço mais 2 ou 3 sessões só, tá? Então, em média, na 4ª sessão eu já tô dando o laudo pros pais. Agora, eu não tô falando especificamente do caso, tá? Eu não sei como ela te falou. Por exemplo, ele não me olhou no olho e ele ficou agitado, então é sinal de risco de TEA. Mas eu e a minha equipe aqui, a gente trabalha da seguinte forma: a gente não diminui sinal e sintoma. Sinal e sintoma observável, o pai tem o direito de saber. Isso faz parte da ética profissional. Eu não posso observar alguma coisa e não falar para esse pai. Esse pai precisa tomar uma decisão. Ele precisa tomar uma decisão em fazer uma avaliação especializada, em ir ao médico, porque isso pode acarretar toda uma série de atrasos na vida e no desenvolvimento dessa criança. Então, se eu vejo sinais de risco em 20 minutos, numa primeira consulta, eu vou oferecer, por exemplo, para esses pais fazerem uma avaliação mais especializada. E como que eu justifico isso para ele? Não é uma avaliação, não tem o mesmo custo. Os profissionais são altamente qualificados, capacitados, como eu falei, com cursos específicos, enfim. E aí? Eu preciso dizer, olha, então, você tá aqui na psicologia, busca uma profissional, sei lá, terapeuta cognitiva comportamental, que não faz avaliação diagnóstica de transtorno do espectro autista, e aí o seu filho tá apresentando sinais, tá? Essa agitação aqui não é de TDAH, porque seu filho só tem 2 anos. Exemplo, já tô criando um caso hipotético aqui. Seu filho só tem 2 anos, a gente não pensa em TDAH nessa idade, não tem idade ainda pra gente pensar nisso. Essa agitação e a falha no contato visual é um indicativo de transtorno do espectro autista, a gente precisa avaliar. Porque o contato visual é algo que se estabelece ainda no bebê, entre 6 e 9 meses. Então, se ele for um profissional capacitado, ele vai conseguir perceber os sinais. Mas eu não faria assim, não sei se foi só isso. Mas tem algumas escalas de rastreio que a gente pode fazer, o MCHAT, por exemplo, dependendo da idade do seu filho, deixa eu ver. Não colocou a idade, mas até 30 meses a gente pode fazer um MCHAT com revisado com entrevista de segmento, vai dar uma pontuação, a própria pontuação vai dizer, fique tranquilo e volte aqui aos 2 anos, ou então faça uma avaliação diagnóstica e considere iniciar uma intervenção, tá? E eu acho que talvez o tato da profissional, né, precisa melhorar, porque tem muitas formas de falar. Nossa vida mudou muito, a Shirley, nossa vida mudou muito, pois eu entendi como tratar minha princesa. A Alessandra, na época que me indicou, muito grata. Ai, que bonitinha, ela já deve estar enorme. Pode levar ela assim. Toda primeira semana do mês a gente faz lá na clínica uma semana divertida, que as crianças vão de fantasia. Aí você leva ela numa primeira semana do mês, mas me manda mensagem pra ver se eu tô lá, porque às vezes eu atendo muito de casa, tá bom? Beijo pra Lívia. E é isso, gente, acho que não tem mais perguntas. Vamos resumir aqui nosso papo dessa tarde pra fazer um laudo diagnóstico. Tem uma pergunta aqui no YouTube, deixa eu... Da Sandra Furtado. Sou neuropsicopedagoga e chegou uma criança no espaço. Ela tem TEA e a mesma fala que a cabeça dela manda ela falar ou fazer as coisas. Ela fala sozinha. O que eu devo fazer? Ela tem TEA. Você viu o laudo? Se você viu o laudo, você precisa conversar com o restante da equipe, né? Conversar com a psicóloga, conversar com a psicóloga para ela poder fazer, verificar se essa criança está tomando alguma medicação, se essa criança foi ao médico. Essa psicóloga precisa fazer um encaminhamento específico ou investigar questões específicas. O transtorno do espectro autista ele pode ser comórbido a muitas condições, tá?
Inclusive a síndrome de Down, por exemplo, que é uma coisa que antes as pessoas nem imaginavam, mas uma criança pode ter Down e pode ter transtorno do espectro autista, essa criança pode ter TDAH e pode ter transtorno do espectro autista, essa criança pode ter TDAH, pode ter transtorno do espectro autista e pode ter outra condição. Então precisa se avaliar diante de sinais e suspeitas de alucinações, visuais, auditivas e conteúdo e pensamento delirante, precisa fazer uma avaliação mais específica. Eu não sei a idade aqui, precisa fazer uma avaliação mais específica, porque tem critérios. Para a TEA, tem uma idade certa que os sinais e sintomas precisam aparecer. Para, por exemplo, questões mais relacionadas aos transtornos psicóticos ou então uma depressão com sintomas psicóticos, tem outras idades, e aí precisa de uma avaliação médica, e o ideal é que a psicóloga avalie essa criança e faça o encaminhamento, mas é bem importante que você perceba isso e consiga relatar direitinho. Agora, se essa família só está passando com você, você vai ter que fazer o encaminhamento, ou direto para o médico, que eu consideraria mais adequado, porque às vezes a família não tem recurso para fazer as duas coisas. Então, eu vejo a necessidade de uma psicóloga, por exemplo, mas ela também vai ter que passar o médico. O que é mais urgente? Eu prefiro que ela passe no médico antes, tá? Porque tem várias coisas. Eu já tive um paciente que tinha alucinações e delírios e ele tinha um tumor, né? Então, é o médico que vai ter que fazer os pedidos dos exames para avaliar. Não era criança, não, era adulto. E eu acho que é isso. Então, resumindo, hoje, um pedacinho do laudo, o que a gente faz no laudo. Na parte de demanda, na queixa, o que eu coloco? Só o que o pai falou? É só o que o pai falou. Não é só, é tudo isso. Saber o que o pai achava daquela criança com aquela idade pode ser muito importante se o diagnóstico não fecha naquela idade depois, né? Então, olha só o que esse pai tá dizendo, tá bom? Então, é isso mesmo. Se vocês quiserem saber mais sobre o curso, tem no link da bio do Instagram, aqui no YouTube também tem, todos os vídeos tem embaixo o link. E para fazer as avaliações diagnósticas aqui na clínica, que são comigo, também tem o telefone no Instagram. No Instagram também tem, nossa clínica. Ou pode mandar um direct, enfim, o Marcelo passa o contato do agendamento. Tá bom? A gente tá aqui na Zona Norte de São Paulo e a gente faz avaliações especializadas em TEA em crianças a partir de 12 meses. Tá certo, gente? Tchau, tchau. Boa tarde.